Oi, pessoal, tudo bom? Que felicidade poder estar aqui no canal com vocês mais uma vez, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Essa pecinha tem feito muito sucesso, ela é cheia de personalidade e um ponto muito importante desse projeto é que você vai começar a tecer e vai cortar o fio do trabalho apenas na conclusão. Eu acho isso muito importante porque o trabalho fica sem emenda nenhuma. Outro ponto importante é que eu fiz essa peça com fio antúrio 5 milímetros, mas se você quiser testar outro tipo de material, fica à vontade, desde que o fio seja fino, sem perder a delicadeza da peça, tá valendo, tá bom? Para o fio antúrio 5 milímetros, eu usei agulha 5,5, tá bom? Mas você vai precisar de uma agulha menor para fazer o acabamento. Nesse caso, eu usei agulha 4, tá bom? Para fechar a peça, eu usei esse fecho. É um fecho costurável, ele tem um imã bem forte, inclusive. Eu vou deixar na descrição do vídeo aonde eu comprei. Quem for de São Paulo, eu acredito que na 25 encontra também. Você vai precisar de agulha e linha. Você vai precisar de fita métrica. Para medir direitinho e não deixar sua peça torta, 2 marcadores. Se você for usar o fio antúrio, sempre é bom ter por perto um isqueiro para queimar a pontinha, tanto no começo quanto no final. E a dica que eu deixo é usar a chama do lado azul, para não deixar o fio escuro. É só encostar rapidinho, tá feito. Você vai precisar também de uma tesoura. É isso. Então, vamos começar. Esse é um trabalho linear. Então, nós vamos começar com um nozinho corrediço. E nós vamos fazer 25 correntinhas. Concluiu as 25 correntinhas, você vai entrar na segunda correntinha a partir da agulha e você vai fazer 23 pontos baixos. Não precisa apertar o ponto. Lembrando sempre de deixar a sua agulha retinha. O que eu quero dizer com isso? Quando você laça o seu fio do novelo, procura deixar a sua agulha alinhada com o seu trabalho. Vai ouvir muito, quem é minha aluna já sabe. Nunca deixar a sua agulha aqui ou caída, tá? Porque assim você deixa o seu trabalho uniforme. Concluí a primeira carreira com 23 pontos. Vou virar o trabalho. Levo o fio lá para trás, alongo o ponto e logo aqui no primeiro ponto de base, você vai fazer um ponto baixo. Todas as carreiras você vai começar e terminar com ponto baixo. É importante anotar essa dica, tá? Eu costumo todos os meus trabalhos começar e terminar com ponto baixo. Dificilmente eu subo uma correntinha. Eu não gosto daquele bico que a correntinha forma na lateral. E o ponto baixo, ele evita, principalmente quando eu faço o meu trabalho com meio ponto alto, que é essa situação aqui na nossa bolsinha. Então, a partir de agora, o próximo ponto é meio ponto alto. Então, eu laço o fio do trabalho, insiro no ponto de base, laço novamente, trago o ponto aqui na altura, olha só o que eu falei, laço novamente e fecho. Laço, insiro no ponto de base, laço, trago a agulha
o ponto aqui na altura, laço novamente e fecho. E assim vai até o penúltimo ponto de base e o último é com ponto baixo, tá bom? E aí, você tem que concluir a segunda carreira com 23 pontos. Cheguei aqui no penúltimo ponto da segunda carreira. Vou fazer meu meio ponto alto. E o ponto baixo vai ser meu último ponto, tá? Na dúvida, conta os pontos, né? Para garantir que você tenha a quantidade de pontos exata e garantir principalmente que sua peça não vai ficar torta, nem menor e nem maior, tá? Sempre o último ponto fica mais escondidinho aqui. E aí, você tem que achar o ponto. Traz o pontinho aqui na altura e laça, tá? Vira o trabalho, dá uma alongadinha na argolinha, porque senão a agulha fica caída e o seu ponto vai ficar espremidinho. E aí, vai repuxar e o trabalho não vai ficar uniforme assim, tá bom? Isso você começa a perceber no decorrer do tempo, então, fica tranquilo. Leva o fio lá pra trás e é bem aqui no comecinho, vai fazer o seu primeiro ponto baixo. Então, essa é a sequência. Primeiro ponto baixo, o restante meio ponto alto, sendo que o último, você sempre encerra a carreira também com ponto baixo. E assim, será até a 8ª carreira. Concluí a minha 9ª carreira de ponto baixo, então, se você desejar aumentar essa bolsinha, pode. Só presta atenção para ter esse capricho e fazer a sua última carreira de ponto baixo sempre no mesmo sentido da primeira, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar a quina dessa bolsinha. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no meu último ponto baixo, você vai fazer... Deixa eu focar aqui. 3 pontos baixos, eu quero ter 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tenho um, eu vou fazer mais um aqui na diagonal, para fazer a minha curva. E mais um, eu vou crescer aqui pra cima. Por que pra cima? Porque ele vai fazer parte dessa lateral, tá? Então, a gente vai desenhando a bolsa. Até eu chegar ali na outra lateral, que vai ser a minha segunda quina. Quando eu chegar naquela segunda quina, eu vou ter aquele fiozinho. Aquele fiozinho é o fiozinho do meu nó corrediço. Então, quando eu descer ali, eu já vou escondendo, eu vou descer escondendo esse nozinho. Pra já facilitar o meu acabamento. Eu não costumo usar o nozinho, quando eu faço correntinha e eu desci com ponto baixo, eu não costumo usar o nozinho corrediço, tá? Então, aqui, esse vãozinho aqui, vai ser exatamente aqui, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Então, aqui eu não tenho nenhum ponto baixo, então, nessa segunda quina, eu vou fazer 3 pontos baixos. Já tô escondendo o fio do novelo, ó. Aqui eu já ajeito a bolsinha, ó.
Então, a bolsinha ainda cresce mais um pouquinho, tá vendo? E aqui, eu vou descer. Fazendo pontos baixos. Eu quero chamar a atenção de você para esse detalhe que na minha segunda quina, quando eu fiz o meu terceiro ponto baixo aqui, que eu desci para fazer essa lateral, eu sobrepus essa carreira de ponto baixo na minha primeira carreira. Por isso que eu disse que a peça aumenta um pouquinho. E aqui ela dá mais firmeza para a peça. Mas atenção, eu permaneço com a mesma quantidade de pontos, ou seja, essa lateral eu tenho 23 pontos baixos, ok? Quando eu chego aqui na minha terceira quina, é o mesmo procedimento. No último ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos no mesmo ponto de base. E vou concluir a minha segunda lateral. Na quarta e última quina, eu já não vou sobrepor o ponto baixo, porque eu já concluí as quinas, né? As minhas quinas já estão prontas. Então, aqui eu já fiz o meu último ponto baixo. Deixa eu focar aqui. Meu último ponto baixo, eu já tenho outro ponto baixo aqui, né? Então, só falta o quê? Mais um ponto baixo, que é o da diagonal. Então, eu vou completar essa quina com o meu terceiro ponto baixo. E assim, eu completei as 4 quinas da nossa bolsinha, tá? E agora, a gente já vai fazer o fechamento. O que a gente tem que pensar aqui? Como que eu vou dividir essa bolsinha para começar a fechar já? Lembrando que em momento algum eu cortei o fio aqui. Eu sou anti corta-fio. E nós vamos cortar o fio desse novelo no último minuto mesmo. Nós vamos fazer o fechamento dela todinho, inclusive o baixíssimo, sem cortar fio, tá? Então, eu vou ver aqui, vou decidir qual lateralzinha tá mais bonitinha para ser a aba da minha bolsa, tá? Qualquer uma aqui tá bem legalzinha. Nossa bolsinha, ela é fechada assim, né? Olha que fofura. Eu já fiz a marcação na minha bolsinha. Eu normalmente deixo 10 centímetros aqui e o restante é a aba. Esse é o momento que a gente vai trabalhar com 2 agulhas. Eu começo a trabalhar com a agulha que eu já estava trabalhando e na lateral eu continuo com a menorzinha. Depois eu volto com a maior, tá bom? Então, como que a gente começa? Eu começo já fazendo o baixíssimo
Começo fazendo aqui o baixíssimo da minha abinha, bem bonitinho, com bastante capricho, até chegar aonde tá o meu marcador. Isso, agora chegou no foco que eu queria. Ó. Eu vou trocar de agulha agora. Essa aqui tem 4, é de número 4 essa. Eu nem preciso tirar esse marcador, que ele não vai me atrapalhar. E assim, eu garanto que a minha bolsinha não vai sair do lugar. Nesse momento, a gente vai trabalhar com as alcinhas internas, tá? Então, você insere a agulha aqui e aqui. Ó. E faz o baixíssimo. Até o finalzinho lá, sempre pegando só a alcinha interna. Fica um acabamento bem delicado. Se precisar ajudar com a mão, não tem problema, porque como a agulha é menor, a probabilidade de escapar é grande. Mas também você garante que fica mais delicadinho. Como a gente trabalha com a alcinha interna, você fica com esse presponto aqui de fora, tá vendo, ó? Quando chegar lá embaixo, a gente vai dar a volta. Ó, cheguei aqui no último, tá vendo? Você vai virar. Pode até fazer mais um aqui, ó, pra ficar mais bonitinho. Tá? Aí, você vai virar, leva o fio lá pra trás, alonga essa argolinha, eu vou puxar com a mão pra facilitar, tá? Deixa a argolinha mais alongada. E agora, a gente vai continuar trabalhando com essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Só que agora nós vamos pegar essa alcinha aqui, ó. Agora focou, tá? Então, ó, eu vou passar com essa argolinha, você alonga, mas não tanto pra ela não ficar frouxinha, tá? Ó. E aí, você vai pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Ó, aqui e aqui. E assim vai, até... Ó. E aí, eu vou continuar fazendo esse detalhe. Ó. E aí, eu vou ganhar um detalhe de presponto aqui na frente também, tá? E não precisei cortar meu fio. E eu continuo com essa agulhinha menor até chegar aqui, tá? Quando eu chegar ali, eu vou pegar a agulha maior pra fazer essa borda aqui, interna, pra eu poder depois fazer esse fechamento aqui. Tá? Que foi uma forma que eu encontrei de evitar cortar o fio.
e eu gostei do resultado. Vocês vão poder usar essa técnica em outros trabalhos, tá vendo? Eu cheguei aqui onde tá o marcador. Ele pode continuar aqui, não tá me atrapalhando, porque ele é bem pequenininho. Ó. Trago esse fio pra cá, ó. Ó, tá vendo? Ó, não ficou feio, tá? Ó. Dá uma largada nessa alcinha aqui, tá? E aí, agora, pego a agulha maior e vou fazer esse acabamento, ó. 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 Vou chegar aqui do ladinho. Vamos ver. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é meu filho treinando taekwondo. Opa! Agora, eu vou alongar essa alcinha aqui. Vou soltar. Esse aqui eu quero soltar, porque ele tá me atrapalhando um pouquinho. De novo, vou pegar essa alcinha aqui, ó. Dou uma ajustadinha. E você vai pegar as duas alcinhas, tá vendo, ó? E segue até lá embaixo. E de novo, eu vou fazer o mesmo desenho do pesponto que eu fiz do outro lado. Olha que fofura. No finalzinho, vou trocar de agulha pra finalizar. Fazer a borda final até encontrar aqui, que foi onde a gente começou, né? Cheguei aqui, no último baixíssimo, ó. Olha que fofura. Acho que essa bolsinha devia chamar fofura. Aí, você vem aqui,
corta o fio. Pega o seu isqueiro com a chama azul, queima. E aí, a gente vai fazer aquele acabamento com aquela alcinha falsa, né? Que todo mundo aí já conhece. Onde você insere a agulha aqui. E aqui da onde ela saiu, você puxa o fio. E aqui eu costumo dar um pontinho. Eu desço novamente aqui, um pouquinho mais pra baixo e depois eu costuro, tá? Bom, aqui eu vou costurar, né? Pra finalizar, vou colocar o meu fechinho lindinho. Vou colocar minha etiqueta, quem tiver, coloca a etiqueta aqui no biquinho. E tá pronta a nossa pecinha linda, maravilhosa. E eu espero que vocês vendam. Espero que vocês tenham gostado muito dessa pecinha, tenham curtido esse vídeo. Curtam, comentem. Quando fizerem, marquem @Doná_Criacões. Hashtag aprendi com Doná. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Acionem o sininho para quando eu colocar vídeo e novidades aqui, vocês sejam informados. E principalmente para que eu consiga continuar colocando cada vez mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima.